Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica que está lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, certo? É importante ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica ela é um instrumento processual que é utilizado em fase de execução, né, dos processos civis, né? Aqui mais exatamente a partir daquelas ações sobre o rito do Código de Defesa do Consumidor, que são ações relacionadas ao consumo, né? Então, portanto, são utilizados esses instrumentos em processo de execução que tramitam nos juizados especiais de defesa do consumidor, né? Ou nas varas especializadas de defesa do consumidor, ou naquelas ações coletivas, né? Ações civis públicas e demais promovidas por órgãos, institutos, né, relacionados ao direito do consumidor, ou pelo Ministério Público também a partir da fase processual judicial após o inquérito civil que se refira a uma relação de consumo, tá? O artigo 28 ele estabelece alguns critérios para fazer essa desconsideração da personalidade jurídica, tá? Mas o que seria esse procedimento, né? Então, ele está regulado lá no artigo 133 do Código de Processo Civil, né? Aonde ele identifica que nos mesmos autos da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, né? Não havendo a possibilidade de que o fornecedor ele venha a cumprir corretamente, regularmente, né, no prazo indicado, a condenação que foi imposta, né, seja em obrigação de fazer, obrigação de pagar, obrigação de não fazer, pode ser requerido, então, a desconsideração da personalidade jurídica, certo? Então, esse é um procedimento onde irá requerer contra o fornecedor, né? Por quê? Porque ele, né, na verdade, ele costuma ser o réu, né, nessas ações de relações de consumo, certo? E esse fornecedor, ele necessariamente, ele será uma pessoa jurídica, né? Então, como você faz aqui a desconsideração da pessoa jurídica, né, ou da personalidade jurídica, você quer, na verdade, que os sócios daquela sociedade empresária, né, eles sejam pessoalmente, né, responsáveis para o cumprimento da decisão judicial posta naquela ação de consumo julgada pelo juiz e não cumprida, né, pela pessoa jurídica, né, que é o réu originário desse processo judicial, tá? Então, sempre que a gente for falar de desconsideração da personalidade jurídica, né, a figura aqui do executado, ele vai ser uma pessoa jurídica, né, seja uma sociedade anônima, ou uma limitada, ou então um MEI, né, ou então até mesmo uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte, tá? Mas precisa ser necessariamente uma empresa, né, uma sociedade empresária devidamente constituída, certo? Aonde você vai querer que, no caso aqui, o juiz ele execute, né, a sentença em face dos seus sócios, né, que pode ser um ou pode ser mais de um, tá? Esse instrumento ele vem sendo utilizado muito, né, atualmente por conta de dois motivos, certo? Primeiro, porque nós tivemos com o crescimento do mercado eletrônico, né, muitas possibilidades de microempresas ou empresas de pequeno portes, né, ou até mesmo o MEI, ele utilizar desses instrumentos virtuais que nós temos para fazer a sua atividade econômica no tocante ao fornecimento de produtos e serviços, né? Então, aquela empresa que tem lá conta no Instagram ou que vende produtos pelo WhatsApp, né? Ou até mesmo pelo site, enfim. Então, com o crescimento do mercado eletrônico,
onde você não precisa ter um custo de um estabelecimento comercial físico, né? Então isso amplia ainda mais a possibilidade de fornecedores para as suas atividades de fornecimento de produto ou de serviço, tá? Então, primeiro, isso acontece por conta do aumento do mercado eletrônico, tá? Por outro lado, né, o próprio mercado eletrônico, ele também possibilita que pequenos fornecedores, né, pequenos empreendedores, pequenos empresários também façam esse tipo de atividade, né? Só que por eles serem pequenos, muitas vezes eles não têm um capital necessário para aguentar, né, o peso, por exemplo, de uma ação judicial, né, onde você pode ter uma condenação por danos materiais, morais, entre 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Então, muitas vezes, o microempreendedor, né, ou um empresário de pequeno porte, ou a empresa de pequeno porte, né, ou um empresário individual, ele não tem meios para conseguir fazer a liquidação desses processos, né? Isso também se pega por um outro motivo, né? Que é o quê? É o momento socioeconômico que o nosso país vive, né? Então, a gente está saindo de um processo de uma recessão, né? Que se iniciou lá em 2014, né? E aí a gente já está entrando também em outro, né? Então, de 2014 para 2020 são mais ou menos 6 anos que estamos aí meio que baqueando, né? Nessa questão dos índices socioeconômicos, né, de desenvolvimento social e etc. E agora com a pandemia a gente já está entrando já em outro período de crise econômica, né? Então, com essa crise econômica, com o aumento de desemprego, aumento do trabalho informal, né? Então nós temos também a maior possibilidade, né, de que empresas e empresários eles não consigam, né, lidar com o pagamento dessas ações judiciais de consumo, né? Então isso muitas vezes vem a calhar a questão da desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? O artigo 28, né, do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece uma série de critérios para a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Vale ressaltar que os critérios eles são basicamente genéricos, né? Por quê? Porque o que se busca efetivamente com essa desconsideração da personalidade jurídica, né, com esse procedimento regulado lá no artigo 133 do CPC, é que a devida prestação jurisdicional, né, que está lá regulamentada enquanto direito fundamental no artigo 5º e também no novo CPC, né, bem como o direito do consumidor enquanto direito fundamental, também no artigo 5º, inciso 32 da nossa Constituição Federal, eles sejam devidamente efetivados, né? Então, a desconsideração da personalidade jurídica, ela atende, primeiro, né, o direito de ação, que é o direito condicional. Segundo, o direito à devida prestação jurisdicional e a sua efetividade, né, que também é um direito constitucional. E o terceiro, que é o direito do consumidor, né? Então, se o consumidor ele sofreu um dano, né, ele sofreu um prejuízo, ele sofreu uma ofensa ao seu direito enquanto consumidor, então ele, pela via judicial, ele tem o direito a esse ressarcimento e tem direito a essa reparação, certo? Então, quais são os critérios que nós temos lá no artigo 28? Né? Primeiro, se refere a abuso de direito. Né? O que é abuso de direito? Né? Abuso de direito é qualquer excesso, né? Qualquer coisa que o fornecedor ele venha a praticar que, na verdade, isso configure como um abuso, né? Que nada mais é do que você descumprir preceitos fundamentais, normativos, como princípios, costumes, jurisprudência, a própria lei, enfim, né? Então, é uma questão que é muito vaga, né? Então, abuso de direito ele pode ser muita coisa. Então, você tem um universo de possibilidades enorme, tá? O mesmo se refere quanto ao excesso de poder, né? Então, o fornecedor, obviamente, ele tem um poder, né? Ele tem um poder econômico, né?
ele tem um poder que está regulamentado a partir da sua atividade econômica, né? Então, quando ele pratica um excesso de poder e que ele vem a, com isso, não cumprir uma sentença, não cumprir uma determinação judicial, então isso pode configurar também um excesso de poder, né? Então, veja também que é um elemento que ele é genérico, tá? Infração à lei ou fato ou ato ilícito, né? Então, qualquer infração à lei ou a fato ou ato ilícito também é possível também você ter a desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, uma ofensa geral, né, à norma jurídica ou aos costumes ou a um fato, né, por si só, também pode fundamentar esse pedido de desconsideração da personalidade jurídica, certo? Violação do controle do contrato social, né? Então, violação do próprio contrato social da empresa, né? Então, você sabe que a empresa lá, aquela sociedade empresária, ela tem lá no seu contrato determinados fundamentos, né? Determinados limites quanto à sua atuação. Então, se você de alguma forma, né, identificar que o fornecedor ele está rompendo o seu próprio contrato social ao não cumprir aquela decisão judicial, isso também pode ser instrumento para você fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, né? Outros exemplos que você também tem, né? Questões de falência, né? Insolvência ou encerramento das atividades, né? Isso por incompetência, né? O que você chama aqui de incompetência? Quando ele encerra as atividades sem cumprir as suas devidas obrigações legais, né? Que é que se refere tanto quando você deve proceder com a baixa, né, do registro empresarial nos órgãos competentes, quanto também você deve cumprir, né, suas obrigações perante as ações judiciais ainda em trâmite, né? Então você não pode apenas fechar uma empresa, né, e deixar lá uma dívida dela, né, em um processo judicial qualquer, tá? Então, questões de falência, insolvência ou fechamento de empresa, né, por problema na sua própria gestão, também aqui é ponto para a desconsideração da personalidade jurídica, certo? Vale ressaltar que, quando você fala aqui de falência, você precisa aplicar também aqui a questão quanto à lei de reparação judicial e falência, né? A chamada LRF, que é a lei de 2005, tá? Então, o procedimento aqui de desconsideração da personalidade jurídica na hipótese de falência da sociedade empresária precisa exatamente estar de acordo com esta lei, né, de reparação judicial e de falência, certo? E a última hipótese que você também tem, que está lá no parágrafo 5º do artigo 28, né, se refere quando a sociedade empresária, ela de alguma forma, ela obstacularizar o cumprimento quanto ao direito do consumidor ao seu ressarcimento, né, que também é uma norma genérica, né? Então, qualquer ato ou omissão por parte do fornecedor que venha a obstacularizar, né, o direito do consumidor quanto ao seu justo ressarcimento, né, garantido por decisão judicial, pode ser também motivo de desconsideração da sua personalidade jurídica, certo? Vale ressaltar que o instrumento da desconsideração da personalidade jurídica, ele foi criado pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a lei de 1990, né? Entretanto, ele também está regulado no nosso Código Civil de 2002, certo? Entretanto, que uma vez que o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei especial, né, em face de uma lei geral, né, que é o nosso Código Civil, então aplicar-se-á nas ações de consumo o artigo 28 e não o artigo 50 do Código Civil, tá certo? Então, os critérios que a gente utiliza aqui nas ações de consumo são aqueles do artigo 28 do CDC, né, dentro do procedimento, né, que está lá regulado no artigo 133 do CPC, que se refere quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Vale ressaltar que as empresas
fazem parte do mesmo grupo econômico, elas são solidárias quanto à questão da desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, o que é um grupo econômico? Um grupo econômico, ele é aquele que você tem na sua composição diversas sociedades empresárias, né? Então, por exemplo, você tinha antigamente a denominada máquina de vendas, né? Então, a máquina de vendas S.A., ela era composta por várias sociedades empresárias, né? Tal qual Ricardo Eletro, né? Tal qual Lojas Insinuante, né? Tal qual Mercado Perelo, enfim. Então, são todas essas empresas que eram vinculadas ao mesmo grupo econômico, certo? Então, nesse caso aqui de empresas que sejam consideradas aqui, no caso de um mesmo grupo econômico, né, existe uma responsabilidade solidária entre elas. Ou seja, se uma empresa pequena ela faz parte de um grupo econômico, você pede que o próprio grupo econômico ele seja executado nessa ação judicial para o cumprimento da sentença relacionada a essa ação de consumo, certo? Então, quando você for falar aqui de uma empresa que faz parte de um grupo econômico, o pedido não é necessariamente de uma desconsideração da personalidade jurídica para que a execução seja direcionada aos seus sócios, né? Mas que a execução ela seja direcionada para as empresas que controlam, né, esse grupo econômico, né? Ou que sejam maiores economicamente do que essa empresa que foi a responsável pelo fornecimento de produto ou serviço que deu causa a essa ação judicial e que essa empresa maior, né, que faz parte do grupo econômico, ela terá mais condições de proceder com o cumprimento da sentença, tá? Já quando a gente for falar de empresas coligadas, né, a responsabilidade entre elas não é solidária, né? A responsabilidade ela é pessoal. O que é uma empresa coligada, né? Uma empresa coligada a outra, né, quando você tem, por exemplo, duas empresas. E eu vou citar aqui, né? Você tem o Bradesco, né? E você tem o frigorífico Carne Viva, tá? E aí o Bradesco, por exemplo, ele tem um investimento junto a esse frigorífico Carne Viva, né? Esse investimento ele se dá em ações, né? Ou então você tem lá uma parte dos acionistas, né, desse frigorífico Carne Viva faz parte do Bradesco, né? Então o Bradesco tem algumas ações desse frigorífico Carne Viva, vamos assim dizer. Então, veja só, aqui você tem empresas coligadas. Por quê? Porque o frigorífico Carne Viva ele não faz parte do conglomerado econômico do Bradesco, certo? Mas você tem uma relação de coligação, né? Por quê? Porque o Bradesco ele é acionista, né, do frigorífico Carne Viva, né? Ou ele investe no frigorífico Carne Viva, certo? Então, quando ele é acionista, ele tem um certo controle, né? Não majoritário, né? Pode ser minoritário, mas ele tem um controle, certo? Nesse caso aqui, havendo a desconsideração da personalidade jurídica, né, da ação movida contra o frigorífico Carne Viva, né, a empresa coligada, qual seja o Bradesco, ele só poderá ser acionado, né, ser objeto desse pedido de desconsideração da personalidade jurídica, se for comprovado, né, que aquele descumprimento da obrigação naquela ação judicial, nos termos aqui que eu já falei anteriormente, né, abuso de poder, excesso de poder, infração da lei, violação do controle social, obstaculização do cumprimento da obrigação do ressarcimento do consumidor, ou caso de falência, insolvência ou fechamento das atividades, né? O Bradesco só vai responder por essas hipóteses se for comprovado que ele teve participação, né, nessa conduta ou, né, nesses fatos elencados aqui, né? Se de fato, por conta do Bradesco, tivemos abuso de poder, ou excesso de poder, ou infração da lei, do fato ou do ato ilícito, ou descumprimento do contrato social por parte do frigorífico, ou fechamento do frigorífico, né, sem cumprir as suas obrigações legais,
ou que foi o Bradesco que de alguma forma interferiu para que fizesse a obstacularização do acesso ao consumidor quanto ao seu direito de ressarcimento, né? Então, nesse caso aqui, tem que verificar a conduta culposa do Bradesco acerca do descumprimento desta obrigação determinada pelo juiz na ação judicial por parte do frigorífico Carne Fresca, tá certo? Então, basicamente é isso que eu quero falar com vocês hoje sobre esse assunto. Qualquer coisa, falamos por aqui ou no Cleison, tá? Um abraço e fique com Deus.